Almoço com Deus, de segunda a sexta-feira, do meio-dia à 1h, na Igreja do Nazareno Ágape, em São José dos Pinhais, na Rua Tenente Djalma Dutra, número 1743, no bairro Bom Jesus, em frente à garagem de ônibus. Culto Almoço com Deus, o seu momento com Deus na hora do almoço. Que a paz do Senhor alcance a cada um que ouve e que vai ouvir esta palavra nessa tarde. Nós vamos ler a palavra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versos de número 38 a 41. Versos 38 até o versículo de número 41 do capítulo 4. A epígrafe do texto diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ao fogareiro, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de golossíntidas, voltou, cortou-a em pedaços, pondo-as na panela, visto que ele não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam mais comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer agora para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Deus querido, em nome de Jesus, nos auxilia, nos dá graça, nos conduz, meu Deus querido. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e nós queremos compartilhar, Senhor, alguns preceitos, alguns conceitos, algumas revelações que o Senhor nos dá. Por isso pedimos que já que o Senhor nos dá, que o Senhor faça a obra e alcance os corações. Em nome de Jesus. O nome Eliseu, ele significa Deus é salvação. A Bíblia vai dizer que no período em que nós lemos essa palavra, no período que acontece esse texto que nós lemos, uma grande fome está acontecendo em Israel. A Bíblia vai dizer que um período de 7 anos de grande fome vai se abater sobre esse povo, vai se abater sobre esta cidade, sobre esse país. Um período em que vai alcançar muitas pessoas. A bem da verdade, o número 7 da Bíblia, ela designa algumas vezes não um período concreto, não um período de anos necessariamente, mas um período pleno, um período onde a atuação de Deus ou a liberalidade de Deus numa situação vai ocorrer, e nesse período o Senhor vai agir alcançando algumas pessoas, o Senhor vai trabalhar nesse período de crise que Ele permitiu que acontecesse, já que a Bíblia diz que sob a mão do Senhor estão todas as coisas. Ele estabelece as estações, é Ele que estabelece os tempos, é Ele que permite com que os animais criem, é Ele que permite com que as coisas aconteçam, que os dias e as noites se sucedam, que as estações ocorram como Ele já estabeleceu. É o Senhor que dirige, é o Senhor que livra, é o Senhor que conduz, é o Senhor que governa, é o Senhor que gerencia. E nesse período, uma grande fome
E esse mesmo livro vai tratar no capítulo de número 8, essa fome está se iniciando na terra, esse período de grande crise. Então esse homem chamado Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, ou a salvação vem de Deus, ele volta de uma das suas viagens, quando ele está cuidando de algumas escolas de profetas, alguns lugares em que ele precisava ir para gerenciar o trabalho que ele estava fazendo para Deus. Ele volta para Gilgal e essa fome está assolando a terra. Ele se achega aos seus discípulos nessa casa, aqueles homens que também serviam a Deus, e ele diz para que uma panela seja colocada no fogareiro, para eles então fazerem uma grande sopa, um cozinhado, para que eles pudessem se alimentar. E a Bíblia vai dizer que então saiu um homem ao campo e começou a apanhar as ervas, começou a apanhar todos os vegetais que ele podia colher, para que pudesse fazer um cozido. Mas entre esses vegetais, ele acha uma trepadeira silvestre, ele acha um vegetal que ele coloca na sua capa, mas ele não consegue, ele não sabe se aquele vegetal é bom. Mas mesmo assim, ele coloca esse vegetal para que seja cozido nessa panela, nessa sopa que eles vão fazer. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão, logo depois eles cozinharem, começam a se alimentar, então a morte se manifesta, a dificuldade entra naquela casa, a despeito daqueles homens estarem fazendo algo que era um desejo lícito, era um desejo que ocorre a todas as pessoas. A fome havia os alcançado e eles precisavam sanar aquela fome que os estava incomodando, eles precisavam sanar aquela dificuldade para que o seu corpo físico viesse a ser de novo cuidado, viesse a ser de novo energizado, viesse a trazer de novo a eles força para que eles pudessem prosseguir. A fome e a sede, elas são dispositivos com o qual o corpo reconhece a necessidade de se alimentar para que seja continuadamente suprido, para que ele possa fazer as suas tarefas. É um suprimento necessário e imprescindível. Mas esse moço, a Bíblia vai dar a entender que Deus manda o seu moço trabalhar isso, mas sai um ao campo que não está sendo mandado a fazer isso. E por isso ele colhe essa parra brava, essa trepadeira silvestre que está no campo sem discernir necessariamente. Eu estava lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, e alguém disse que essa barra brava, ela é um melão, parecendo um melão pequeno e alaranjado, que era conhecido também nessa época como maçã de Sodoma. E é interessante porque essa mesma barra, essa mesma trepadeira, esse mesmo vegetal que agora vai produzir morte, ele não é algo que produz morte necessariamente. Na realidade, esse vegetal, ele é um pequeno laxante, que não tem muito gosto, que não tem muito sabor, mas ele é colocado em algumas comidas pesadas, porque em pequena quantidade ele é bom. Ele traz ele faz com que os alimentos sejam digeridos com tranquilidade, não cause peso, não cause uma intoxicação, não gere um grande problema. Então eles terminam colocando, mas esse moço não sabe nem que é bom como laxante, e esse moço não sabe nem que é bom como alimento, ele simplesmente colocou. E eu estava pensando e falando com Deus acerca disso, quando pensei em transmitir essa palavra, já que nós vamos fazer uma sequência de 7 dias nesses cultos falando sobre alimentação,
falando sobre comida, textos que vão tratar sobre comida. E eu estava pensando nisso, entendendo então que existem alguns desejos que estão no nosso corpo, que estão na nossa alma, que são intrínsecos a nós, que são desejos legítimos e que eles precisam ser sanados. Eles tinham um desejo legítimo que era a fome, e essa fome precisava ser sanada. Mas esse moço inexperiente vai tentar sanar essa fome com toda a tranquilidade. Ele sai entendendo que ele vai se alimentar e alimentar a outros. Mas ele não consegue entender que em grande quantidade esse vegetal que ele pega, essa parra brava, essa trepadeira silvestre, essa maçã de Sodoma, esse pequeno melão, ele em grande quantidade vai trazer grandes problemas. E eu anotei aqui pensando em alguns desejos que são legítimos, só que quando eles são tentados sanar, e nós nos trazemos em grande quantidade, traz problemas para as nossas vidas. O desejo financeiro são necessidades que precisam ser sanadas nas nossas vidas. Nós precisamos ser supridos, nós precisamos ser abençoados, nós precisamos que a nossa casa nós precisamos trabalhar para que a nossa casa seja alcançada pelo sustento diário, para que os nossos filhos, para que aqueles que estão sob a nossa responsabilidade sejam então alcançados. Mas nós devotamos a nossa vida em grande quantidade de tempo a sanar essa necessidade financeira. Pais que estão deixando os seus filhos na casa, pais, mães que estão deixando seus filhos em creche durante o dia todo, e que estão deixando seus filhos com pessoas que não são algumas vezes de confiança, e essas crianças estão sendo colocadas em situações de dificuldade, de problema, em situações de abuso, em situações que estão sendo castigadas, porque a pessoa quer sanar esse desejo legítimo, que é o desejo financeiro, mas de uma maneira exacerbada, gastando todo o seu tempo e já não tem tempo para cuidar de sua casa, de sua família, de sua esposa, de seu marido, dos seus filhos, e com isso estão trazendo morte para sua casa, estão trazendo morte para o seu lar. Outro desejo é o desejo sensual, o desejo que o próprio Deus colocou dentro do homem, e é o desejo que é intrínseco ao homem e à mulher. Na realidade é o que leva à relação, porque vai levar à procriação também, que leva ao prazer, mas que algumas pessoas estão gastando todo o seu tempo tentando sanar esse desejo que é legítimo, mas que precisa ser sanado da maneira que a Bíblia Sagrada estabelece. Algumas pessoas estão se lançando, tentando sanar esse desejo, estão se lançando aos sites pornográficos, estão se lançando às revistas eróticas, estão se lançando aos comportamentos adúlteros, estão se lançando, jovens estão se lançando para sanar o desejo legítimo, mas do sexo pré-marital, estão se lançando em namoros que na realidade não são namoros, são exercícios sexuais ativos, e isso não é estabelecido para ser sanado fora do casamento. Também o desejo espiritual é um desejo legítimo. A Bíblia diz que Deus colocou dentro do homem a eternidade, Deus colocou dentro do homem a fagulha, a vontade de buscar uma divindade. Que o homem, quando não conhece Jesus Cristo, não conhece o Senhor, de acordo com a revelação bíblica, ele quer sanar esse desejo espiritual, mas ele se lança para sanar esse desejo espiritual, se lança aos horóscopos, se lança às religiões que invocam demônios, ele se lança às religiões que estão invocando espíritos de pessoas, pensando ele que são espíritos de pessoas, mas na realidade são demônios que estão usando essa situação para prender essa pessoa, porque ela quer sanar o desejo
que está dentro de nós, é necessário ser sanado. É um desejo bom, é um desejo acadêmico. Algumas pessoas se lançam aos estudos e têm buscado mais se aprimorar a sua área, mas não têm reservado o seu tempo para o culto a Deus, não têm reservado o seu tempo para a sua família, não têm reservado o seu tempo para o cuidado com a sua casa, e por isso têm sido afligidos e têm trazido morte, porque momentos, horas e dias intermináveis debruçados em livros, debruçados em faculdades, debruçados em especializações, e têm deixado o que é caro. Eles fazem isso para sanar o desejo, para trazer uma provisão para a sua casa também, mas quando fazem isso de uma maneira exacerbada, trazendo demais aquilo que podia ser um laxante e se de bênção, eles têm trazido a morte para dentro da sua casa, e esses desejos têm trazido para muitos lares de cristãos, para muitos lares de pessoas que não têm professado talvez a religião cristã, mas esses desejos têm trazido a morte. E era esse o grande problema. O problema não era um pouquinho da barra brava, o problema não era um pouquinho da maçã de Sodoma, o problema não era um pouquinho desse pequeno melão que eles diziam, porque esse pouquinho seria bom, mas o problema é que eles estão buscando mais e mais a sanar os seus desejos de uma maneira exacerbada e não tem sido sanado necessariamente. Na realidade, tem trazido a morte para essa casa, para esse ajuntamento, tem colocado morte nessa panela que é o seu lar. O desejo era legítimo de se alimentar, mas uma falta de experiência trouxe a morte para aquela casa e trouxe a morte para aquele lugar. Alguém tinha morrido, não tinha ninguém passando mal, alguém já tinha morrido. De alguma maneira esse laxante trabalhou de uma forma em alguém que estava mais predisposto, alguém que estava com a sua imunidade talvez mais baixa, e trouxe a morte, porque ninguém grita que é a morte quando alguém ainda não morreu. Tem alguém doente que pode gritar, tem alguém com problemas ele pode gritar, tem alguém com dificuldades ele pode dizer, tem alguém afligido aqui ele pode dizer, mas a morte é só gritada quando alguém já está morto. Eu gosto do texto de Daniel, quando ele é levado à Babilônia e ele é mandado comer as comidas dos ídolos, a comida dos demônios, a comida das estátuas, a comida consagrada ao culto babilônico, e o texto vai dizer que ele se abstém de comer. Era legítimo, era gostoso, era bom, mas a Bíblia vai dizer que ele se abstém, a Bíblia vai dizer que ele não come, a Bíblia vai dizer que ele se alimenta, e eu não estou defendendo uma vida totalmente vegetariana, não estou defendendo isso, mas vai dizer que ele se alimenta de vegetais, e agora, passado alguns meses, aqueles que se alimentavam das comidas dos ídolos, esses não estavam com o seu corpo físico esbelto, mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias estão mais belos que os demais, porque eles se absteram. Essa questão é tão interessante que Jesus, quando ensina a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, ele diz para que nós clamemos a Deus, para que Deus suscite, para que Deus traga, para que Deus coloque na nossa vida o suprimento, o pão nosso. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, o Senhor supre, mas para aqueles que estão voltados a Ele, serão supridos e abençoados, e não trará a morte, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. O salmista no Salmo 33 e verso de número 19, ele diz assim, que o Senhor livra a sua alma da morte, e no tempo da fome, o Senhor conserva descobrir. Então é necessário que, apesar da crise que se avizinha, nós nos aproximemos do Senhor e comamos daquilo que o Senhor tem preparado, comamos na medida daquilo que o Senhor tem preparado. Jesus Cristo diz, o que Lucas escreve no seu capítulo número
porque é Deus que prepara o trabalho, mas não é Deus que manda ele usar o trabalho. É Deus que dá aquela vontade, é Deus que deixa, é Deus que dá o senso erótico ao homem, mas Ele não libera o homem a suprir em relações adúlteras, em relações do casamento. Ele não libera, mas Ele te dá, Ele diz: espera o tempo, coma o pão do reino dos céus, e você vai ser extremamente feliz. Aleluia. E a Bíblia vai dizer também, Jesus vai dizer também, e eu gosto demais dessa palavra, e vai ser um dos temas que nós vamos tratar aqui num desses dias. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. É suprir um desejo legítimo, um desejo religioso, um desejo de suprimento, mas na pessoa do Cristo. E Ele também diz que aquele que tem sede, venha e beba dele. Talvez você que ouve essa palavra, eles têm sede de conhecer, têm sede de suprir a sua vida espiritual, mas tem suprido ela estudando os horóscopos pela manhã, tem suprido ela mandando o nome de pessoas para simpatias, mandando o nome de pessoas para que alguém amarre, para que alguém traga, mas não, você precisa suprir essa sede do Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. Quem tem sede, venha e beba. E o texto vai dizer então que a morte estava instaurada, e com a morte instaurada, algumas coisas precisavam ser feitas para sanar, e não foram feitas coisas fora, coisas que não dá para se entender, coisas intergalácticas. Não, o texto vai dizer que Eliseu, que é uma pessoa, que é um tipo da pessoa de Cristo, porque ele diz que o seu nome significa Deus de salvação. O texto vai dizer que Eliseu busca ou pede para que os homens tragam farinha, e ele joga a farinha na panela. Então os homens agora podem se alimentar. A farinha, ela é símbolo de simplicidade. Farinha é símbolo de simplicidade. A viúva não tinha mais nada. A viúva estava para morrer. Ia comer, beber e morrer. Ia fazer um pão com pouca farinha. Ela e seu filho precisavam ser sanados. Um pão que seria feito com 2 cavalos. Mas a Bíblia vai dizer que Elias manda que ela pegue a farinha e faça o pão. E traga para o profeta. Farinha é símbolo de simplicidade. Tem na casa das viúvas, tem na casa dos simples. E o texto vai dizer que Elias vai dizer que a farinha vai se acabar, porque a farinha, e essa farinha que é a farinha do trigo, ela é símbolo da palavra de Deus. E por mais simples que seja, ela sana a fome, ela muda os conceitos, ela coloca por terra os preceitos, ela fortalece aqueles que estão na presença do Senhor e torna o alimento bom. Ele vai sanar a sua fome, o seu desejo legítimo sensual, mas quando ele mistura com a farinha, que é a palavra, ele sabe como sanar. Ele não vai sanar nos prostíbulos, nos sites pornográficos, ele vai esperar o dia do seu casamento para sanar essa. Ele quer ser sanado financeiramente, mas ele não se joga ao roubo, ele não se joga aos trabalhos que não acabam mais, às noites viradas no trabalho, mas ele se lança na pessoa do Senhor, que é provedor, que estabelece a maneira como que seja feito, não servindo a mamão, que é as riquezas, mas servindo a Deus. Então é sanado com a instrução da palavra. O Senhor tem o livramento, o Senhor pode sanar nossas necessidades. Eu quero orar, eu quero pedir que você que ouve essa palavra, ou você que vai ouvir ela pela internet, eu quero pedir que você que talvez está tentando sanar desejos legítimos, mas de uma maneira exacerbada, não de forma legítima. Eu quero pedir que você, se ouça essa
ore comigo, depois de meditar nessa palavra, peça que Deus direcione a sua vida. Talvez algum funcionário que está ouvindo e está tentando sanar a sua dificuldade financeira, levando algumas coisas que pertencem à empresa. Eu quero que você ore comigo. Talvez um patrão que está ouvindo essa palavra e talvez você está tentando suprir a necessidade da sua empresa, sonegando alguns impostos, atarefando demais esse funcionário. Eu quero orar também. Talvez você que é um moço ou moça que está tentando suprir os seus desejos, que são legítimos para ir fora antes do casamento, eu quero orar por você também. Talvez seja uma mulher, um homem que está tentando sanar alguns desejos fora do seu relacionamento, do casamento, também quero orar por você. Deus querido Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por esse período que nós tivemos aqui na tua casa. Quero pedir, Senhor, e agradecer pelas pessoas que puderam ouvir essa palavra, puderam ser alcançadas por ela, e aqueles que ainda vão ser alcançados, Senhor. Coloca a tua mão, entra com a tua providência, alcança esse homem, Senhor, que está envolto nessa dificuldade, essa mulher, esse homem, esse funcionário, esse patrão. Coloca, Senhor, nas tuas mãos. Entra com a tua providência, auxilia, prepara, Senhor, ajuda ele para que ele possa sanar suas dificuldades de uma maneira legítima, Senhor, para que ele possa, Senhor, sanar, meu Deus, suas necessidades da maneira que o Senhor estabelece, para que o seu nome seja glorificado e a sua mão seja vista sobre a vida das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez por esses pedidos de oração que estão aqui. Quero pedir que o Senhor alcance, que o Senhor abençoe todo aquele que está pedindo pela sua empresa, pelo seu lar, pelo seu relacionamento, pela sua saúde, por tudo aquele que está pedindo para que o Senhor alcance uma pessoa amada, aqueles que dizem caro, coloca as que são caros, coloca a tua mão, entra com a tua providência, Senhor. Abençoa, Deus, abençoa cada pedido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para louvor da tua glória. Quero pedir que o Senhor abençoe as famílias da igreja, alcança também, Senhor, a nossa liderança pastoral, meu Deus, que a nível mundial, oh meu Deus, coloca as tuas mãos, em nome de Jesus, alcança também a nível nacional, na pessoa do pastor Aguiar, Senhor, coloca as tuas mãos, alcança também a nível regional, na pessoa do pastor Roberto, junto com o pastor Charles, alcança também, Senhor, a nível local, na pessoa da pastora Gisele, junto com os obreiros que eu tenho estabelecido. Coloca as tuas mãos, cuide de nós, leva o que meu Deus, para o louvor da tua glória, que o grande amor de Deus Pai, a mais doce comunhão do Espírito Santo do Senhor e a graça manifesta de Cristo Jesus esteja sobre as nossas vidas, e juntos nós dizemos amém.